Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast empresarial. Eu sou Marcelo Duarte, host, e hoje, neste momento tão emblemático que saímos do Outubro Rosa e estamos entrando no Novembro Azul, trouxemos ela, que é terapeuta holística, já esteve aqui no nosso podcast, nos brindando com muito saber e muito conhecimento. Senhoras e senhores, com vocês, Juliana Santos. Olá, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar aqui novamente e compartilhar com vocês a minha jornada. Quando eu estive aqui, eu estava prestes a fazer uma cirurgia de reconstrução das mamas, então hoje voltar e poder contar sobre o sucesso da cirurgia e do tratamento também, falar sobre a importância do diagnóstico precoce e o quanto que nós precisamos nos cuidar é muito importante. Então, eu agradeço por essa oportunidade de hoje. Show! Ju, para vocês terem uma noção, né? Ano passado, a Ju veio, fez um podcast, gravou. No dia seguinte, ela já estava entrando em cirurgia. Então, a mentalidade da pessoa, como que é? Ju, para quem não te conhece, tá te conhecendo agora, né? Fala um pouquinho sobre você e o que você faz. Eu trabalho com terapias holísticas, como você mencionou, ajudando pessoas a treinarem a sua mente para viverem de forma mais positiva, para levar a vida com mais leveza. Trabalho com a massoterapia, que também ajuda o nosso corpo a ter essa leveza. Trabalho também com Reiki, que é a energia de cura. Então, tudo todo o conhecimento que eu tenho com a terapia serviu muito para todo o meu tratamento. Eu usei todas as técnicas durante o meu tratamento, tive muito sucesso. Eu tive câncer de mama e eu pude usar todas essas técnicas para me ajudar durante o processo de tratamento e alcançar a minha cura. E por isso, eu escolhi também me tornar terapeuta oncológica, para cuidar dos pacientes oncológicos e levar para eles também essa leveza, essa calmaria no momento em que parece que a gente está no furacão. Né? Muitas informações que a gente recebe durante o tratamento para organizar essas emoções. Então, eu estou capacitando para poder ajudá-los também nessa jornada, porque para mim faz muito bem. Não, com certeza, né? Porque as pessoas que estão nessa situação, né, já estão numa situação debilitada ali, frágil, né? Ninguém gosta de sentir dor, de se sentir mal, né? E você saber que existem pessoas capacitadas para estar te auxiliando nessa jornada, porque é uma jornada, né? Você fica bem mais seguro. Sim, sim. Terapeuta oncológico, como que foi isso? Foi um curso? Na verdade, hoje, a terapia integrativa, né, que é a terapia holística, ela é usada dentro dos grandes hospitais oncológicos, que cuidam dos pacientes oncológicos, né, como o Hospital de Barretos, todos esses hospitais maiores, a terapia integrativa, ela atende dentro do hospital. Então, existe inúmeras pesquisas que comprovam a eficácia desse tratamento para o paciente oncológico, não só para o paciente oncológico, mas também para qualquer pessoa que esteja vivenciando alguma doença. Isso ajuda na recuperação, melhora até a imunidade do paciente. Sem contar que a nossa mente, ela comanda 70% do sucesso do nosso tratamento. Você tendo em paz com a sua mente, confiando no resultado bom do tratamento, isso faz toda a diferença na nossa vida, né? Então, graças a Deus, eu já tinha esse conhecimento, pude levar o tratamento dessa maneira, utilizando todas essas técnicas, e o resultado na minha vida foi essencial. São técnicas de respiração, meditação, realmente para acalmar o nosso corpo, né, diante desse furacão, porque o câncer ele traz isso, é um turbilhão de emoções e sentimentos, mas eles estando organizados, a gente se sente mais fortalecido para essa jornada, né? Porque é uma jornada desafiadora. É uma jornada que a gente passa por muitos altos e baixos. Então, você ter esse amparo, esse acolhimento, faz uma diferença enorme na vida da gente.
Tenho certeza disso. Agora vamos aqui para nossa colinha aqui, né? Juliana Santos, terapeuta oncológica. Abre aspas. Estou fazendo desta vivência meu propósito de vida. Conduzir pessoas que vivem essa experiência a manejar o turbilhão de sentimentos e emoções que o câncer desperta. Uau, forte, hein? Que não são poucas, né? O câncer, ele vem com essa questão da sentença de morte. Então, ele vem muito forte. Realmente, as pessoas, quando recebem o diagnóstico de câncer, elas já parece que estão recebendo essa sentença de morte. Para mim, o câncer não foi uma sentença de morte. Ele veio de uma forma que trouxe grandes ensinamentos. Quando eu peguei o resultado, né, da minha biópsia, e lá estava carcinoma mamário invasivo grau 3, claro que é um choque, né, quando a gente recebe um diagnóstico desse. Eu nunca pensei em câncer, nem em ter e nem em não ter. Não era algo que me trazia medo, nenhum desconforto. Mas quando você está ali com o diagnóstico, a vida ela muda muito rápido, porque começa realmente uma corrida contra o tempo, né? São muitos exames que a gente precisa fazer. E aí a gente fica, será que ele está só ali? Porque existem as metástases, né? Então eu fiz a biópsia da mama, graças a Deus o meu tumor ele estava só ali. Apesar de ser um carcinoma invasivo, ele ainda estava só na mama. Você sabe qual que é a diferença do câncer quando ele já está invasivo e não invasivo? Eu acho importante falar sobre isso e eu trago de uma forma leve também. Imagina que é um cano. E aí aquele tumor está dentro desse cano e esse cano ele está fechado. Quando ele se torna invasivo é quando esse cano ele estoura. Então a probabilidade dele espalhar pelo corpo ela é maior. Então o meu já estava invasivo, mas eu fiz também a cirurgia e foi retirado 16 linfonodos da axila e todos estavam negativos para metástases, porque é por ali que ele acaba se espalhando. Então acho importante a gente falar sobre isso também. Mas o diagnóstico ele vem realmente com peso e muita informação. Eu lembro que a minha primeira consulta com o meu médico, nossa, é muita coisa. A gente precisa ir com um acompanhante, que é para ajudar a guardar tudo aquilo que a gente aprende, tudo que é dito dentro da consulta, né? E é super importante, a cabeça já está a mil. Então, ter alguém ali do seu lado é importante para guardar essas informações. E já entra aqui numa das primeiras perguntas aqui. Como que você descobriu o diagnóstico? Eu acho muito importante falar sobre isso também, porque eu amamentei a minha filha por 3 anos no peito, e mesmo nesse período da amamentação, eu estava desenvolvendo a célula cancerígena. Eu fiz o desmame dela em janeiro de 2021. Quando foi em julho, eu descobri o câncer e ele já estava, né, no grau 3 e já invasivo. Então, a minha mama produziu leite normal e também estava desenvolvendo a célula cancerígena. A gente tem que estar atenta, sim, mesmo durante gestação ou amamentação, não podemos descuidar. Assim, você receber a informação já é um choque, Sim. né? Nesse momento, quais são as emoções que transbordaram em você ao receber essa notícia? Para mim, eu acho que a parte mais difícil foi contar para as pessoas que eu amo que eu estava com câncer. Eu acredito que por todo esse meu conhecimento, eu já fiz bastante terapia, eu já sofri muito na minha vida e aí chegou uma hora que eu falei, deve ter algum jeito da gente lidar melhor com as nossas emoções, usar a nossa mente a nosso favor, para ter uma vida com mais leveza e melhor. Então, eu já venho me preparando para isso. Para isso não relacionado ao câncer, mas para os desafios da vida, porque a vida ela é cheia de desafios e as coisas às vezes acontecem de forma esperada e inesperada. Então eu me sentia preparada, eu consegui organizar minhas emoções, os meus sentimentos e eu só via a minha cura, né? Mas eu sabia que existia o processo e que esse processo é um processo muito doloroso, né? Pelo menos assim, o conhecimento que a gente tem sobre o tratamento do câncer
desperta muitas coisas e faz muitas mudanças físicas também na gente. Mas eu consegui, graças a Deus, organizar esses sentimentos, com muita ajuda da minha família também. A parte mais difícil foi olhar para minha filha. Porque por mais que eu tenha todas essas habilidades emocionais, a minha fé que é inabalável, eu também acreditava que Deus já estava preparando um caminho todo, mas olhar para ela e só de imaginar a possibilidade de não estar aqui para vê-la crescer e cuidar dela, me fez chorar muito. Eu chorei a noite inteira, suplicando mesmo para Deus a minha cura. E aquela noite foi uma noite muito especial, assim, porque eu senti a presença de Deus na minha vida. E eu acordei muito forte. Eu falei assim: não, aconteça o que acontecer, eu vou fazer tudo o que eu puder fazer pela minha cura. Porque eu acreditei que Deus estava fazendo a parte dele lindamente. Eu sabia que os meus médicos iam fazer o melhor por mim. E só me restava fazer a minha parte. E eu fiz. Tudo que for possível, eu fiz. Então, Caramba. isso me ajudou muito, ter esse pensamento. É, é interessante, porque talvez nem todo mundo, e eu acho que a maioria das pessoas que recebem um diagnóstico assim, não tem essa calma. Eu vou colocar como calma, tá? Vocês podem descrever de qualquer forma, mas a calma do, tá, ok, como que eu vou lidar com isso agora, Sim. né? Isso aqui não é uma coisa que eu vou dormir e amanhã não é um pesadelo que passou assim rápido, não. Como que eu vou instruir as pessoas muda tudo, né? Muda toda a sua rotina, todo o planejamento. é. Qual foi o primeiro hospital que você procurou na hora que isso aconteceu? E qual foi o plano de tratamento que te mostraram? Porque existem, acredito eu, né? Existem algumas opções que você pode estar escolhendo. Sim, sim. Eu descobri o câncer através do autoexame, né? E eu acho isso importante a gente falar, porque nós mulheres precisamos conhecer o nosso corpo. Então, através do autoexame, eu senti o caroço na minha mama, e aí eu fiz uma ultrassom. Primeiro foi a ultrassom, e daí na ultrassom, o médico já me encaminhou para voltar no ginecologista, que eu precisaria fazer uma biópsia, porque as características eram muito do câncer maligno. Então, é algo assim muito rápido, né? Precisamos cuidar muito rápido. Eu fiz a biópsia, o resultado chegou em 12 dias e veio como carcinoma mamário invasivo grau 3. Nesse início, eu estava fazendo os exames todos particular, que não são baratos, é um investimento que a gente precisa fazer, porque eu queria fazer mais rápido, né? E o SUS tem realmente uma fila de espera, às vezes demoram um pouquinho mais. E graças a Deus eu consegui fazer esses exames dessa forma, com uma reservinha que eu tinha. E eu iniciei pelo SUS, passei com a mastologista, ela me acompanhou, me orientou, e depois eu consegui entrar no plano médico do meu marido. Nós já morávamos juntos, oficializamos o nosso casamento e eu consegui entrar no plano médico dele sem nenhuma carência. E aí eu iniciei o meu tratamento todo pelo plano médico. A minha primeira consulta com o oncologista foi assim essencial, eu me senti muito acolhida por ele. Eu lembro que ele me contou uma história que foi, assim, bem marcante na minha vida, apesar de simples, foi muito marcante. Ele me disse assim: Juliana, nós vamos atravessar um rio. E por muitas vezes esse rio vai ter correntezas fortes, mas eu estarei ali, segurando a sua mão, caso você afundasse. Eu te puxo para a superfície. E eu achei assim, uma forma tão carinhosa e amorosa dele me acolher, porque ele não estava dizendo que seria fácil, e a jornada não é fácil, mas ele se colocou ali presente. Eu estarei aqui para te apoiar e para te ajudar, e que logo a gente estaria do outro lado do rio. E eu acreditei nele, eu confiei nele, eu me senti segura ali, e hoje eu não me arrependo nem um pouco, né? O doutor Moisés, que é meu oncologista, que cuida de mim até hoje, e eu sempre falo e lembro ele dessa história, e ele foi fundamental.
E em vários momentos ele realmente precisou me puxar para cima, principalmente na fase das quimioterapias, que é uma fase muito desafiadora. A imunidade ela fica muito baixa. Eu tive também um resfriado muito forte, foi em 2021 e nós estávamos ainda em pandemia. E aí eu tive uma infecção no pulmão, precisei entrar com alguns antibióticos, juntou a quimioterapia e o antibiótico e deu um boom no meu estômago. Então eu fiquei bem debilitada nessa fase. Eu fiquei 3 dias sem conseguir comer. Em 2 dias nada, nem água parava no meu estômago. Né? No terceiro dia eu consegui comer um tomate. Então eu falo muito sobre a importância da fé, porque eu sempre fui uma pessoa que gostou de nutrir o corpo, que gostou de praticar atividade física, e nesse dia eu não conseguia praticar atividade física porque eu estava fraca, eu não conseguia comer porque o meu estômago não aceitava nada, mas eu estava nutrindo a minha fé, a minha alma. Então, isso foi essencial, porque eu fui me fortalecendo através disso. Eu acreditava que Deus estava ali, Ele estava fazendo o melhor e que aquela fase ia passar. E realmente passou. Tudo passa. E quanto tempo durou essa travessia nesse rio? Olha, eu fiz quimioterapia. A minha primeira sessão de quimioterapia foi no dia 1º de outubro de 2021. Eu abri o Outubro Rosa, compartilhando até nas minhas redes sociais o meu tratamento. Foi nesse dia que todos os meus amigos receberam a notícia que eu estava com câncer, porque até então era só minha família que sabia. E é um processo, né? A quimioterapia foi até o dia 22 de fevereiro de 2022. Aí, em março, eu fiz a primeira cirurgia, eu fiz mastectomia bilateral, tirei as 2 mamas com esvaziamento axilar e coloquei os expansores. Hoje a gente tem essa possibilidade de colocar o expansor. Antes a gente fazia a retirada das mamas e tinha que esperar por um período para colocar a prótese. Hoje já não. A gente sai do hospital com uma prótese de silicone vazia. E aos poucos vai sendo injetado soro e ela vai expandindo a mama. Então, em 2 meses a gente já tá com a mama, né, o tamanho dela que você quer, porque você vai junto com a médica escolhendo, e hoje a mulher já não precisa ficar sem a mama. Não é todos os casos que é possível fazer isso, mas na maioria sim. E aí eu fiquei 1 ano com esses expansores, e em março desse ano eu fiz a cirurgia de reconstrução da mama. Aí eu tirei os expansores e coloquei a prótese de silicone. Na verdade, assim, eu ainda estou em tratamento, porque o meu tratamento vai ser para o resto da vida. Acho que a partir do momento que a gente tem um diagnóstico de câncer, todo cuidado deve ser tomado, principalmente porque eu fui diagnosticada também com uma mutação, que se chama Síndrome de Lifraumene. Você já ouviu falar sobre isso? Não. Ela é uma mutação hereditária, vai passando de pai para filho. Na minha família tem muitos casos de câncer. E aí o médico achou que aquilo não é normal e resolveu pedir para minha prima um mapeamento genético. E aí veio diagnosticada com essa síndrome. Depois eu fiz, a minha irmã e outras primas também que tiveram câncer. E todas nós somos portadoras da síndrome de Lifraumene. O que é essa síndrome de Lifraumene? Né? É uma deficiência no gene TP53. Uma pessoa normal, ela tem os defensores que quando uma célula cancerígena chega no nosso organismo, esses defensores eles vão lá e combatem essa célula, né? E nós não temos esse defensor. Então, quando uma célula cancerígena ela chega, ela se desenvolve, né? E ela consegue se alojar, ela ganha força e ela cresce mais rápido porque não tem nada ali impedindo ela. Então, eu tenho que ter esse acompanhamento para o resto da vida. É muito semelhante ao caso da Angelina Jolie. Ela foi detectada com uma mutação, a mãe dela teve, e depois ela fez o exame, e ela foi lá e fez a retirada das mamas, até inclusive ela foi muito criticada por isso, mas quem tem mutação, a melhor forma é essa, é a prevenção. E aí, por isso eu vou ter esse acompanhamento pro resto da vida. Mas para mim também é o que temos, então vamos lidar da melhor forma possível com isso, né? Porque pensar que é melhor você
abrir mão de uma parte do seu corpo que causa um impacto visual na autoestima e conseguir passar por isso, se recuperar e voltar a ter, do que você colocar a sua vida totalmente em risco por causa de aparências, né? Ju, você pegou e falou que os seus amigos eles receberam essa notícia de uma vez. De uma vez. Como que foi a recepção deles em relação a isso? Até porque, para quem está ouvindo e nos assistindo, se um amigo vier a falar sobre isso, nossa, descobri o como esse amigo se portar em relação a essa situação, ou mesmo a pessoa ter a coragem de falar para os amigos que, né, foi diagnosticado. Eu acho que essa é a parte mais desafiadora para a gente. Eu descobri no início de agosto. E até então só a minha família sabia que eu estava por esse processo, porque eu tive calma para lidar com isso, até para entender melhor o que estava acontecendo comigo, não quis assustar ninguém. E eu escolhi também compartilhar nas minhas redes sociais de uma forma de poder ajudar outras pessoas a enfrentar o câncer também com leveza e otimismo. Eu acho que isso foi um ponto mais importante. E quando eu coloquei um vídeo que eu gravei falando sobre isso e abri o Outubro Rosa, que é um mês que a gente fala muito sobre câncer de mama, eu recebi uma enxurrada de mensagens muito fortalecedoras. Então, uma corrente linda de oração formou-se nesse dia. E aquilo me fortaleceu tanto, tanto, que hoje eu teria feito da mesma maneira. Né? E eu acho que a forma com que eu estava lidando também tranquilizou as pessoas que estavam me assistindo, porque aí eu comecei a compartilhar tudo. E, igual eu te falei, teve os momentos desafiadores? Teve. O câncer tem esses desafios, né? A gente passa por um processo da quimioterapia, que é uma medicação muito forte, e isso traz para a gente muitos efeitos colaterais. E eu lembro que nesse primeiro dia, quando eu cheguei na sala de quimioterapia, a enfermeira senta e ela explica todos os possíveis efeitos colaterais da quimioterapia, que são vários. Eu escutei tudo aquilo com muita atenção, mas eu criei um filtro e permiti que o meu corpo sentisse o que fosse para ele sentir. Então, nada daquilo que ela estava dizendo me trouxe algum impacto negativo, porque hoje eu acompanho muitas mulheres que passam por isso e elas nem iniciaram o tratamento, elas já estão muito preocupadas e com medo da quimioterapia. Eu sempre falo que é importante a gente ir um passo de cada vez e enquanto você não estiver sentindo nada, aproveite aquele momento com muita sabedoria. Eu pensar desse jeito evitou que eu tivesse efeitos colaterais? Não, eu tive, mas eu só sofri na hora que eles aconteceram. Eu não sofri antes. Eu acho que essa minha forma também de passar pelo câncer foi fundamental. Eu fui uma etapa de cada vez. E aí vem uma fase também que eu acho importante falar, que é sobre o cabelo. Quando eu recebi o diagnóstico de câncer, eu já me via careca, eu não tive o apego ao cabelo, né? Eu entendi que aquilo fazia parte da minha cura. Mas tem muitas mulheres que sofrem muito quando o cabelo começa a cair, porque é como se a gente perdesse a nossa identidade. E tá tudo bem. Realmente o cabelo é uma coisa importante para nós mulheres e também para os homens. É como se fosse a moldura do nosso rosto. E quando ele cai, parece que a gente perdeu a nossa identidade. E vai o cabelo, a sobrancelha, os cílios. E realmente eu olhava no espelho e falava: Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Mas aí é uma hora que a gente precisa olhar dentro dos nossos olhos e ver a essência linda que a gente tem, né? E que a nossa beleza vai além de qualquer moldura. E aí a gente aproveita para usar os lenços, os turbantes, uma peruca, e a gente vai se inovando todos os dias. Mas não são todas as pessoas que veem dessa maneira. Então a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala para um paciente oncológico: ai, mas é só o cabelo cresce.
a gente sabe que cresce. Mas rapa o seu para você ver o processo que é. E pior, no meio daquele turbilhão de emoções. E quando o cabelo da gente cai, é como se tatuasse assim na nossa testa. É câncer. E aí, além de tudo que a gente tem que lidar, a gente precisa lidar também com os olhares das pessoas. Por isso que o nosso amor próprio precisa estar fortalecido, porque aí a gente não se incomoda. E outra, eles vão olhar mesmo, porque às vezes é até por pena ou por dó, mas porque não quer ver o outro ser humano sofrendo. E o câncer ainda traz esse peso gigantesco. Então é importante a gente falar sobre isso, né? O que fazer, como você perguntou, para alguém que está recebendo o diagnóstico, como conversar? É o acolhimento, sabe? É se colocar disponível. Eu tô aqui para o que você precisar, mesmo que seja para chorar, né? Eu tô aqui. Eu tive duas amigas, a Kate e a Líria, que foram assim muito importantes nessa minha jornada, porque nos dias que eu estava mais enfraquecida, que eu não conseguia comer, a Lilian fazia os caldos igual de bebê, batido no liquidificador e mandava lá para minha casa, né? A Kate chegava em casa e ela já ia fazendo suco para mim. Não, vamos fazer um suco verde. Meu, e eu olhava só de ver ela ali na minha cozinha fazendo aquilo para mim, eu me sentia tão amada, tão acolhida. Eu falo isso para elas todos os dias. Elas talvez esqueçam disso, mas eu não vou esquecer nunca, porque foi um momento assim muito importante. Porque eu fiquei com o estômago tão sensível que se a minha mãe ligasse o fogão, aquele cheiro maravilhoso de comida que a gente, eu passava mal. Eu fechava a porta do quarto assim, para ela tentar fazer a comida, mas não dava. Parece que o cheiro entrava por debaixo da porta. Então foi uma fase muito desafiadora, mas não foi só por causa da quimioterapia, foi também por causa da medicação que eu tive que tomar por essa infecção pulmonar que eu tive. Então juntou tudo e foi um ban mesmo. Mas como eu estava nutrindo a minha alma e Deus me fortaleceu em cada momento, nessa fase eu entrei também no Mercado Livre e escolhi um papel de parede com uma paisagem linda, assim. Era o mar, nascer do sol, os coqueiros. E eu lembro que nesses dias eu ficava olhando para aquela paisagem e ficava mentalizando. Hoje eu estou aqui, amanhã eu vou estar lá. Hoje eu estou aqui, amanhã eu vou estar lá. E eu fiz isso em boa parte do tratamento. Eu mentalizava aquilo porque eu já me enxergava curada e fazendo tudo isso. O trabalhar mental É sensacional. Por isso que hoje eu trabalho com treinamento e desenvolvimento mental. Eu criei uma habilidade muito grande para fazer isso. Transformar uma situação ruim em um grande aprendizado. Você também passou o seu aniversário dentro do hospital, né? Como que é passar datas comemorativas tão importantes dentro de um hospital? Então, eu sou uma pessoa que ama fazer aniversário, né? Eu amo celebrar a vida, eu não tenho medo de ficar velha, eu tenho medo de não ficar velha, de não envelhecer. Então, eu comemoro muito. Como eu sei que as pessoas não têm obrigação de lembrar do meu aniversário, uma semana antes eu lembro elas, né? Então eu coloco sempre nas minhas redes sociais, ó, gente, meu aniversário tá chegando. Então você imagina, eu já imaginei passar meu aniversário em muitos lugares, mas nunca dentro de um hospital. E uma das sessões de quimioterapia, ela caiu bem no dia do meu aniversário. Eu poderia ter mudado. Eu poderia ter falado para o meu médico, doutor, meu aniversário, dá uma folga aí, né? Vamos colocar um dia antes ou depois. Mas eu entendi que aquele momento era o momento mais importante da minha vida. Aquele lugar era o lugar mais importante da minha vida, porque aquele remédio estava devolvendo a minha saúde, estava me trazendo de volta para a vida. Então, o que eu fiz? Eu liguei e perguntei se eu podia levar um bolo, uns balõezinhos e comemorar meu aniversário lá. E foi assim. Eu realmente comemorei a vida, celebrei a vida. Eu acho que independente de onde a gente está, né, a gente precisa comemorar. E aquele lugar era o lugar mais importante para mim. E quando eu finalizei as quimioterapias, que eu estava indo embora, meus filhos
e meu marido estavam todos na sala de espera, cada um com uma rosa na mão. Quando eu abri a porta, assim, eles vieram correndo, sabe? Eu me senti a mulher mais feliz, mais sortuda do mundo. Então era para eu estar lá naquele lugar, naquele momento, e com certeza esse será o aniversário mais inesquecível da minha vida. Esse ano eu vou fazer 40 anos, né? Então tem muita coisa aí para comemorar. Com certeza, né? Como que foi pra você terminar o tratamento, sair do hospital, olhar pra trás? Eu não sei nem se você olhou pra trás, né? Mas assim, sabe, tipo, daqui em diante, tudo aquilo que eu batalhei, tudo aquilo que eu mentalizei, executei, se concretizou. Como que foi isso pra você? Não, é uma sensação assim, quando porque vai por etapas, né? Quando eu finalizei a quimioterapia, eu pintei todo o meu carro, coloquei balão, saí pra rua buzinando, e assim, eu recebi muito carinho das pessoas e fui pra quimioterapia. Fiz a última quimioterapia e eu pedi pro meu marido me levar lá no Pico Agudo, em Santo Antônio. Eu queria estar num lugar muito alto, no verde, na paisagem, para eu agradecer a Deus pela minha cura. Porque para mim a quimioterapia foi uma fase desafiadora, principalmente as quimioterapias vermelhas. Então eu só queria agradecer. Eu estava tão feliz, mas tão feliz. Eu acho que todo mundo hoje, quando eu estou em algum hospital e eu sinto o sino, eu escuto o sino tocar, eu vou correndo lá pro sino. Não importa quem é, eu quero comemorar, eu quero vibrar junto. Eu acho que é uma fase tão importante para nós e eu comemorei demais. Eu acho que cada etapa tem que ser, eu acho, não, eu tenho certeza, tem que ser comemorada, porque só nós que passamos por esse processo sabemos o quanto desafiador é, o quanto que é gratificante você passar por essa fase e o quanto que ela merece ser, sim, comemorada. Para mim foi incrível cada etapa, cirurgia, eu graças a Deus não tive nenhum problema em relação à cirurgia, né? A não ser o processo de recuperação que é natural do nosso corpo, mas também uma ótima recuperação. Eu fiz o esvaziamento axilar e hoje o meu braço ele funciona normal, eu não tenho nenhum problema com ele, né? Então acho que fui muito abençoada. Eu sou muito, todos nós somos, né? Muito abençoados. A gente precisa gerar essa conexão com essa bênção e recebê-la, porque ela tá aí para todos. E falando em conexão, em bênçãos, a Ju, ela evoluiu tanto que ela virou palestrante. E ela começou a disseminar essa história para mais lugares, para mais pessoas, em ambientes cada vez mais desafiadores, né? Ô Ju, conta aí pra gente, como que foi esse começo de estar palestrando? Então, né, eu acho que os desafios eles servem para serem enfrentados. E ser palestrante sempre foi o meu sonho. Eu sempre quis levar todo esse meu conhecimento para multiplicar entre as pessoas. Eu acho que todo conhecimento pode ajudar alguém. Só que falar em público para mim sempre foi um grande desafio. Um grande desafio. Eu sofri muito bullying na minha adolescência, porque eu vim de São Luís, do Paraitinga, eu morava lá no Alto do Cruzeiro, então eu sempre tive o sotaque muito caipira e de falar mesmo algumas coisas erradas. Então, na fase da escola, eu sofri muito bullying por isso. E aí é como se eu evitasse falar para não ser criticada. Mas depois de muita terapia, muito desenvolvimento e treinamento mental, eu entendi que eu não preciso ser perfeita para poder contribuir com a vida do próximo. E que eu tenho uma bagagem incrível, que pode sim ajudar outras pessoas, mas eu só precisava acreditar nisso. E falar em público sempre foi um desafio muito grande para mim. Quando foi o mês de setembro, eu comecei a receber os convites para fazer palestras em empresas, em UPAs, e eu fui aceitando. Minha agenda estava cheia.
E aí um dia eu estava conversando com meu marido e eu falei assim, eu não sei como eu vou fazer, porque assim, toda hora só de pensar eu senti um frio na barriga, mas eu tenho certeza que se Deus está me mandando esses convites, porque eu acredito muito em Deus, é porque Ele sabe que eu sou capaz de fazer. E se Ele acredita em mim, eu também acredito. E foi tudo assim tão maravilhoso que eu tive palestras menores para menos pessoas e palestra para até 80 mulheres. E tudo foi organizado no início do mês, aconteceu as palestras menores. Então eu fui me lapidando durante essa jornada, me sentindo mais segura para falar, para contar a minha história. E eu fui cada vez ficando melhor, né? Foi um processo. E aí teve uma empresa que eu fui fazer uma palestra, e é Outubro Rosa, e minha palestra era montada para conscientizar as mulheres. E eu estava lá aguardando a palestra, daqui a pouco entra um homem, dois homens, três homens, quatro homens, 10 homens, 15 homens. E aí eu perguntei para a Kátia que horas que as mulheres vêm. Aí ela falou assim: olha, nesse turno aqui é para os homens. E eu falei, meu Deus, o que que eu vou dizer para esses homens? E eu peguei e pedi para Deus, né? Me capacita com a sabedoria, porque se eles estão aqui é porque eles precisam ouvir alguma coisa. E eu tenho certeza que eles vão levar isso para casa e compartilhar com as mulheres também. E foi incrível, incrível como foi linda a palestra, o quanto de sementes eu consegui plantar dentro deles sobre a questão da conscientização, do combate ao câncer de mama, o quanto que é importante a rede de apoio, o quanto que o marido é importante nessa jornada onde a mulher passa por várias transformações. E a gente perde realmente a identidade. E eu falei assim para eles, eu falei, fique sim, ao lado da sua esposa, acompanhe ela em tudo, seja parceiro, porque nós mulheres somos igual a Fênix. A gente renasce das cinzas e muito mais forte. Então, com certeza, vocês também serão beneficiados com isso. E foi uma palestra incrível. E para mim, assim, foi inexplicável o que eu senti, né? Eu tinha uma palestra montada para mulheres, de repente eu estava lá conversando com vários homens e me sentindo segura de estar ali, né? Então é sobre isso. Acho que é sobre a gente enfrentar realmente o nosso medo, vencer também os nossos traumas, não ligar para o que as pessoas falam sobre nós, porque se a gente sabe quem a gente é, sabe da nossa capacidade, porque isso é algo que só nós sabemos, o que as pessoas dizem sobre nós, na verdade, diz mais sobre elas. Então, quando alguém disser que você não é capaz, não acredite, porque você é, né? Acho que isso é fundamental. Excelente. Você falou algo muito importante, né? Palestrar para homens. Os homens precisam ter esse cuidado, esse tato, né? Sim. Como que o homem ele tem que agir, ou como ele deveria agir, caso ele encontre algo diferente no corpo da sua parceira? Como falar isso para ela, né? Tem que ser, obviamente, tem que ser com cuidado, né? Você não vai chegar. Mas como que ele tem que agir? Eu gostei muito de ter feito essa palestra para homens, porque eu pude falar sobre isso, porque os homens também têm acesso à mama. Então, eu acho que é muito importante essa cumplicidade entre o casal. E como falar? É falar com amor, porque tudo que é encontrado logo no início, a probabilidade de cura ela é muito grande. E também, nas maiorias dos nódulos, eles não são malignos, eles são benignos e precisam só ser acompanhados. Então, precisa ter essa cumplicidade. Como falar? É falar a verdade, mas com amor. Tem algo que está aqui que eu estou sentindo. Coloca a mão para ver se você sente. É como um alerta mesmo. Precisamos, porque imagina se você sente algo, não fala para sua esposa, ela não está atenta a isso e aquele tempo vai passando e daqui a pouco ela descobre que realmente é um câncer, que aquilo já está invasivo e se tivesse sido olhado antes, a probabilidade de cura seria maior.
E aí, como é que você vai ficar com aquilo na sua mente, sabendo que você viu, você percebeu e não falou? Então, eu acredito que o que é a mulher, a relação entre o casal, um é muito importante para o outro e deve ter esse zelo e esse cuidado. E a gente vai encontrar uma forma amorosa de falar, né? Eu acho que cada um tem a sua forma, o seu jeito, mas precisa ser falado. Não dá para passar despercebido, como se não tivesse visto nada ali, porque é a saúde da sua mulher, da pessoa que você ama, que está em risco. E o Outubro Rosa, ele coloca muito foco na mulher e tudo mais, certo? Mas não é como se o câncer só aparecesse no mês de outubro. Não. A qualquer momento pode acontecer. Como que você tem trabalhado isso ao longo do ano, né? Ao longo dos meses? Desde que eu recebi o diagnóstico e compartilho a minha jornada no Instagram, eu falo todos os dias sobre isso. Eu acho muito importante porque o Outubro Rosa ele é um foco principal, é um mês dedicado para a gente falar mais sobre isso. Mas é falado o ano todo, a gente precisa fazer o exame. Eu sempre oriento também a ter uma consulta com o mastologista, pelo menos uma vez por ano, assim como nós fazemos a parte ginecológica, nós mulheres. A gente tem todo ano que fazer o Papa Nicolau. E se alguma coisa tiver diferente no nosso organismo, a gente faz até mais vezes. É muito importante porque o câncer de colo uterino também é algo que acontece muito. Né? Então, a gente precisa se cuidar, tem formas de prevenir. E aí, a gente passando no mastologista pelo menos uma vez por ano, porque a visão do mastologista sobre a nossa mama é diferente da do ginecologista. Ele tem uma visão muito mais ampla. E aí, se você passa anual e de repente descobre que tem alguma coisinha ali, e o mastologista ele já consegue identificar que é um câncer, muitos dos casos você faz somente a cirurgia, não precisa passar pelo processo de quimioterapia, é bem menos invasivo. Então é muito mais fácil cuidar, prevenir, do que depois passar pelo tratamento. O câncer de mama, ele é o segundo tipo de câncer que mais acomete mulheres por causa do diagnóstico tardio, porque a mulher não está atenta ao seu corpo, porque ela não faz os exames com frequência, às vezes até encontra o nódulo, mas tem medo de buscar o que é. Como que eu vou ter medo de buscar o que é, mas não vou ter medo do que aquilo vai fazer dentro do meu organismo? E quanto mais tempo eu deixo aquilo, mais invasivo se torna o tratamento. Então é muito importante, pare na frente do espelho, olhe as suas mamas. Eu acho que isso é fundamental. Conheça o seu corpo, reserve um tempo de qualidade para fazer o autoexame. Lembrando que o autoexame ele não é preventivo, porque quando a gente consegue sentir o caroço é porque ele já está no estágio mais avançado. Então, preventivo mesmo é fazer os exames de mamografia, estar sempre em contato, em consulta com o mastologista. Claro, cuidar da alimentação, praticar atividade física, né? Tudo isso vai somatizando no quesito prevenção. Mas se porventura, igual eu sempre me cuidei e desenvolvi a célula cancerígena, talvez também por conta de ter essa mutação, de ser portadora, porque a predisposição a desenvolver células é bem maiores. Tudo que eu fiz de alimentação e exercício não impediu que eu tivesse câncer, mas me ajudou a passar pelo tratamento de forma bem melhor, uma recuperação mais rápida, né, que eu acho que é fundamental. Então, de alguma forma, quando a gente para se cuidar, uma hora a gente vai ser beneficiado com isso. Então, é muito importante, tem que cuidar sim, tem que cuidar da alimentação. Eu penso assim, sabe, o nosso corpo é o nosso templo sagrado. Então, a gente precisa cuidar dele. Eu vejo também muitas mulheres cuidando muito dos outros e não param para cuidar de si, cuida dos filhos, do marido, da casa. Mas a gente precisa entender que a gente só transborda aquilo que a gente tem. A gente só dá para o outro aquilo que a gente tem. E que se você se priorizar e cuidar de você, você vai cuidar melhor do resto. Exatamente. É igual quando uma analogia muito usada é
em qualquer emergência, máscaras cairão e você coloca primeiro em você e depois na pessoa do seu lado. Porque se você não estiver em condições de ter ações, né? Como que você vai salvar vidas? Não vai, não tem como, né? Ao longo dessa jornada, pessoas foram se conectando a você, né? E aí surgiu essa belezinha que está aqui, né? Histórias que curam, que já é um título bem forte, né? O câncer não é uma sentença. Volume 2. Então temos já o volume 1, esse é o volume 2. Como que surgiu para você a oportunidade de estar escrevendo um livro? Então, isso para mim foi incrível, porque eu sempre tive vontade de escrever um livro sobre a minha vida, porque eu tenho assim inúmeras histórias que podem ser muito importantes para ajudar a vida de outras pessoas. Então, quando eu recebi esse convite de participar desse livro, para mim foi um grande presente. Temos já o volume 1, mas não é uma sequência. O volume 1 tem, acho que se eu não me engano, 14 histórias de mulheres também, e o volume 2 agora vem com 10 histórias. Mas um não complementa o outro, não é uma sequência. Então você pode ler o volume 1, ler o volume 2, que não é uma sequência, são histórias individuais. E para mim, assim, foi uma experiência incrível poder participar e deixar a minha história, a minha vivência em relação ao câncer dentro de um livro e poder ser exemplo para outras pessoas que existem os desafios, sim, esse livro não é para romantizar o câncer, porque é realmente um tratamento desafiador. Só que a gente traz leveza, a gente traz o que a gente fez que deu certo, né? Como você pode olhar para essa doença com mais leveza, quais são as possibilidades. Então, eu acho que é incrível, e ele não é só para quem está passando pelo processo, acho que todas as pessoas precisam ler, porque ele traz um outro olhar para a vida. A gente passa a valorizar outras coisas depois que a gente passa por essa jornada, né? Hoje eu valorizo coisas mais simples. Hoje eu agradeço a Deus por todos os dias e vivo o momento presente. Eu não tenho mais aquela coisa, o que eu vou construir lá no futuro, eu vou construindo hoje. E também não fico muito lá no passado, né? O passado já foi. A gente deve visitá-lo, até quando você perguntou sobre o tratamento, eu olhando hoje tudo isso, eu sempre volto para esse passado, mas é para colher os aprendizados. Sabe, se hoje eu reclamo de alguma coisinha, peraí, né? Hoje eu tenho muito mais a agradecer do que reclamar. E é incrível como a nossa mente, ela, se a gente não tiver esse domínio sobre ela, ela nos domina. E muitas vezes nas questões mais negativas. Às vezes acontece 9 coisas boas na nossa vida, no nosso dia, e acontece uma coisa ruim. No que o ser humano se apega? Naquela que não deu certo. Tá aí as outras 9 que deram e foram assim surreal. Como é que eu não vou me conectar com ela? E como que foi colocar a sua história dentro desse livro? Porque assim, penso eu que não dá para colocar a história inteira na É um íntegra breve ali, resumo. né? Tudo que eu gostaria de falar e minha vida inteira aqui. Como que foi para você sintetizar tudo isso para conseguir passar a mensagem que você queria? Então, eu fiz um breve resumo. O capítulo ele é curto para a gente expressar tantas coisas que acontecem. Coloquei os pontos mais importantes que eu achei que são muito valiosos para o leitor. E realmente precisaria de um livro gigantesco para a gente colocar cada etapa, cada vivência que a gente tem, cada aprendizado, porque é muita coisa que acontece durante essa jornada. A gente vai evoluindo muito. Então é linda a história, tem que apreciar e realmente aprender com essas histórias. Eu acho que foi assim uma experiência muito valiosa para mim, de aprender até como funciona, né, essa questão de escrever um livro, como organizar, né, o começo, o meio e o fim. Então, para mim foi um presente de Deus, mais um, né? Tenho recebido muitos. E como que faz para as pessoas
adquirirem o livro? Esse livro, você consegue comprar ele pelo meu Instagram. Ele só é vendido pelos coautores. Então, aqui do Vale, sou só eu. Uhum. Então, consegue comprar ele pelas minhas redes sociais. Meu telefone, meu Instagram. E se for aqui em Taubaté, eu entrego. Ou então, você encontra ele também no meu espaço terapêutico. Se chama Espaço Lunare. Lá também tem. E ele já vai com uma dedicatória linda. Perfeito. Lembrando que todos os links estarão na descrição da live. Então, beleza. Então a gente já sabe que você está palestrando, a gente já sabe que você virou uma escritora renomada, né? Porque cada vida transformada ali, putz, não tem preço, né? Não, você só vai colecionando emoções, né? E o seu espaço? Como anda o seu espaço? Então, meu espaço é o meu xodó, né? Eu lembro que eu fiquei 8 meses sem atender durante o tratamento, mas tem duas meninas que trabalham comigo e elas continuaram lá. E depois eu voltei com tudo. Então, eu atendo os meus clientes. Agora eu também vou iniciar os atendimentos online, porque depois das palestras eu recebi muitas mensagens perguntando se eu faço atendimento online. Eu ainda não estava fazendo, mas vou iniciar agora em breve, se Deus quiser. E está fluindo muito bem. Lá a gente faz toda a parte da terapia integrativa, a gente cuida da mente, do corpo, faz as massagens, reiki, treinamento e desenvolvimento mental. Então, eu vejo o meu espaço como um ponto de luz que traz calmaria para um dia turbulento. Então, todos nós merecemos passar por esse processo de autocuidado, né? Ter alguém cuidando de você é muito especial. É como você se conectar a um carregador de bateria e sair de lá assim muito melhor. Então, eu recebo inúmeras mensagens de agradecimento por esse trabalho tão lindo que a gente faz. E por isso que eu falo também sobre essa questão que a gente precisa estar bem. Então, eu preciso cuidar de mim para que eu possa cuidar do outro com o mesmo amor e a mesma qualidade. Como que você está conciliando palestras, empresa, casa, Filhos. filhos, marido, vida você? Quantas 48 horas tem o seu dia? Eu falo que assim, a organização do nosso dia é fundamental. Outubro foi um mês de muitas palestras, então eu abri mão um pouco do meu trabalho, dos atendimentos no espaço, para me dedicar às palestras. Eu fiz as palestras totalmente gratuitas, e sempre farei no mês de outubro. Levarei sim essa conscientização de forma gratuita, porque eu acho muito importante conscientizar as mulheres e o impacto que eu trago nas palestras de falar sobre câncer com mais leveza. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre ele, menor ele fica e menos impacto ele tem na nossa vida. Hoje a medicina evoluiu muito, né? Apesar desse desgaste. Então eu vou organizando. De manhã eu cuido de mim, né? Faço a minha hidroginástica, a minha meditação, o meu momento de relaxamento, a minha leitura antes das crianças acordar. Lá em casa tem tudo uma ordem e depois do almoço eu vou para o espaço. Eu atendo à tarde e alguns dias à noite também. E aí as palestras eu vou encaixando agora. Mas tô dando conta. Eu acho que tudo que a gente faz com amor, parece que assim, quando as pessoas dizem que o tempo não dá, parece que o meu tempo ele sobra. Eu consigo fazer e organizar. E acho que é bom a gente ter um planejamento sobre isso, né? E cuidar da casa e tudo mais. Dar atenção para o marido, eu acho que a gente dá conta. Mas com qualidade, eu acho que eu consigo fazer isso com tanta leveza assim, pelo fato de me priorizar. Eu cuido de mim, então eu tô bem, aí eu tenho mais energia para poder doar para tudo isso. Você palestrando, outubro então, gratuito, certo? Os outros meses correntes do ano ali já tem um valorzinho, um cash, né? Você já começou
com os convites e dando palestra com essa mentalidade ou não? Chegou um momento em que você parou e falou, não, agora eu preciso monetizar isso. Então, na verdade, o intuito das palestras foi para o Outubro Rosa, mas claro, eu quero organizar isso sim. Eu tenho um conteúdo muito rico que pode, sim, de alguma forma transformar a vida de muitas pessoas. Pude perceber isso durante essas palestras. Recebi inúmeras mensagens de agradecimento do quanto que as mulheres tomaram consciência da importância do autocuidado, não relacionado só ao câncer, mas a tudo na vida. O quanto que elas podem se amar, se acolher e se priorizar para dar o melhor, né, os outros, para os filhos. E eu acho que isso tocou realmente meu coração, dessa potência que eu tenho de poder levar e ter essa luz para iluminar outras vidas. Então, eu vou estudar melhor sobre isso. Na verdade, ainda não tenho planejamento. Eu fiz até um curso de mestre dos palcos o ano passado, já tinha esse objetivo de dar palestras. Então, agora eu preciso montar realmente o meu roteiro para seguir de uma forma bem eficaz, porque até então foi para falar sobre o câncer, sobre uma vivência minha. Mas projetos lindos virão, hein? Com certeza eu vou compartilhar com você. Por enquanto ainda está tudo no forninho, mas muitas coisas boas vão vir por aí. E eu ainda quero dar uma palestra Histórias da Minha Vida, que podem curar a sua vida. Então, em breve, vamos olhar, porque o câncer foi só um dos desafios que eu já enfrentei na minha vida. Teve muitos outros. Porque o legal, e eu falo para vocês que estão nos assistindo, né, e nos ouvindo, que num primeiro momento eu conheci a Ju passando por esse momento, por essa fase, uma fase desafiadora que ela estava enfrentando. Agora já é uma outra mulher que está aqui à minha frente, que já aconteceu muita coisa na vida, ela se permitiu estar enfrentando novos desafios, né? Eu penso que quem enfrenta um câncer enfrenta qualquer coisa na vida. Qualquer coisa na vida que vier, tá ali, né? A fé dela é inabalável, é uma coisa muito importante. Sim. E ela não parou. Você não parou. Você já tá fitando algo além, né? Você já está se planejando, se preparando. Isso daí é uma parte que eu acho muito importante, é o planejamento que você tem. Muita gente não tem planejamento, tipo, a coisa vai acontecendo, eu vou fazendo e deixa por isso mesmo. Não, já está se planejando. Daqui a algum tempo, né? Você se vê aonde? Aonde você quer estar? Nos grandes palcos aí da vida, até fora do Brasil, para levar essa conscientização. Eu acho que para nossa mente não tem limite. E eu acredito muito no meu potencial, claro que eu vou me preparar melhor para isso, mas eu quero palestrar no mundo. Aonde eu puder ajudar, eu estarei. Aí vai. O céu é o limite, né? Não, Para com quem, certeza. tem um empenho e faz as coisas acontecerem. Eu acho que a oportunidade está para todos, né? A gente precisa saber aproveitá-la. Quando eu falo sobre treinamento e desenvolvimento mental, não é só para os desafios, é para você saber aproveitar as oportunidades também, porque a nossa visão ela fica muito mais ampla quando a sua mente está focada. Quando você está de corpo, mente e alma no momento presente, você consegue se conectar muito mais com as oportunidades que tem ali naquele momento. Então, assim, é surreal. Hoje eu tenho uma habilidade incrível para fazer isso. Então, eu quero usar isso tudo a meu favor. Você vai se lapidando, né? Tem um exemplo que eu uso, que eu acho incrível também. Antes de eu fazer as terapias, como eu te falei, eu já sofri muito na minha vida. Era como se a minha vida fosse uma bola escura e que eu enxergava ali o pontinho de luz, que é por onde eu sobrevivia e eu conseguia passar pelos desafios. Hoje é o contrário. Hoje minha vida ela é uma bola de luz e algumas vezes aparecem uns pontinhos escuros aí, como câncer, que eu preciso parar, olhar e cuidar.
mas eu vivo nessa luz. Então, os desafios, eles chegam, eu os organizo, vejo qual é a melhor forma de lidar com aquilo, mas eu não acho mais que aquilo vai parar a minha vida ou que eu não vou conseguir passar por ele. Então, eu deixo ele bem pequenininho. É Com uma certeza. habilidade. Não, porque conforme você encara o problema, né? Muda toda a história. É igual fala, eu sou maior que o meu problema, meu Deus é maior que o meu problema, e quando você diminui o problema ali, ele vai te afetar de algum jeito, né? Porque, Afeta, né, né? não tem como fugir disso, mas você se sente mais forte, né? Você é mais forte. Isso faz toda a diferença. Toda. Total, fez muita diferença na minha vida, e não só no câncer, mas em muitas outras coisas, quando eu comecei a fazer o treinamento e desenvolvimento mental, e eu comecei a enxergar a vida dessa maneira. Quando chega algum problema, eu não foco no problema, eu já vou para as possibilidades, né? Uhum. Eu me abro para isso, tá? Eu tô com isso, e aí, o que que eu tenho que fazer para resolver? Eu vi também que você tá fazendo collab por aí. Eu vi a collab que você fez com a Lilian. Como que surgiu isso e por que que é importante fazer collabs? Então, né, a gente tá aí nessa jornada, eu acho que tudo nessa vida é importante, né? E a Lilia é uma mulher fantástica, né? Ela é fantástica. A gente tem um grupo que chama Mulheres Fortes Fortalecem Outras Mulheres. E aí, nesse grupo, é um grupo incrível, onde reuniu muitas mulheres e a gente consegue compartilhar histórias ali e as histórias vão ressignificando a vida de outras mulheres. Uma. Então, é assim, a Lilia eu colo. Eu também sou voluntária no GAPC, que é uma casa de apoio a pessoas com câncer. E é uma casa que precisa muito também da nossa ajuda, ela vive de doações. Então, eu atendo lá Hum. toda quarta-feira com o meu trabalho das terapias oncológicas, cuidando dos pacientes, levando esse momento de paz, acolhimento e para esse turbilhão de. GAPC. É, E como que faz para quem tá assistindo e ouvindo aí contribuir com o GAPC? Então, a gente tem o Instagram, pode acessar o Instagram do GAPC. Tem o GAPC aqui em Taubaté, fica na rua Doutor Souza Alves. Agora acho que eu não vou lembrar o número, mas depois eu deixo para você. E lá você pode fazer doações, pode doar por Pix, dinheiro, pode fazer doação de cesta básica, de medicação. É importante ir lá para conhecer a casa também, mas a gente precisa bastante dessa doação, acho importante falar. Aqui em Taubaté a gente tem outras redes de apoio também. Eu, quando estava com câncer, eu quis me socializar, então eu busquei essas casas de apoio para estar mais perto de pessoas que estavam vivenciando câncer, né? A Casa Mulher e Vida também me ajudou muito nesse processo. Tem o Lenço Azul também, que é um projeto muito bonito da Flávia. Eu acho que a gente pode se unir para ajudar o próximo, e cada um tem o seu papel, isso é fundamental. E os pacientes oncológicos, eles precisam muito. Tem pessoas que, assim, estão numa condição financeira muito vulnerável, e aí é tudo muito intenso. Por mais que o SUS, ele arca com as despesas do tratamento, existe algo muito maior em volta. A gente precisa de outras medicações que são para as reações, e isso o SUS não disponibiliza. Então, tem bastante coisa que o paciente precisa. E vale a pena a gente doar, porque eles fazem um trabalho lindo. Perfeito. Ju, uma mensagem que você queira deixar para quem está assistindo e ouvindo. A mensagem que eu quero deixar para vocês é que se cuidem, que se amem, que se priorizem, que façam seus exames, tanto as mulheres quanto os homens, porque estamos entrando agora no Novembro Azul e ainda existe um grande preconceito dos homens em relação a isso, mas eu digo que vale muito a pena se cuidar para que tenha uma vida longa e uma vida de muito sucesso. Então, olhe para você com carinho, com amor, com respeito, faça a sua parte, porque o resultado sempre vai ser muito positivo. E é isso.
Perfeito, senhoras e senhores. Que aula, hein? Que bate-papo gostoso. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, assinar o sininho, ativar o sininho de notificações. Você fazendo todo esse processo aí, o YouTube vai entregar para você todos os nossos vídeos, vai entender que esse conteúdo é relevante, então você compartilhando, mais mulheres, mais homens vão se conscientizar, vão conseguir entrar em contato com a Ju, caso você tenha alguma dúvida, caso você precise orientar alguém que está próximo a você, se porventura você mesmo venha a ter, né, um câncer assim, você já sabe o que fazer, aonde buscar ajuda, não se desesperar, vai estar munido de informações, tá? Ju, obrigado mais uma vez por você estar aqui levantando essa bandeira tão linda que você levanta. A sua vida é uma inspiração, transforma outras vidas, ajuda as pessoas a ter um pouco mais de dignidade, de autoestima, esperança. Acho que esse daí é... Esperança é fundamental. Brigadão, viu? Eu que agradeço. Obrigada. E pode me chamar mais vezes que eu venho. Com certeza chamaremos. Então, é isso aí, senhoras e senhores. Fiquem com Deus e até a próxima.